A paz do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje será Hamartiologia, a doutrina do pecado. E nela vamos compreender sobre a origem do pecado humano. Vamos observar que, a princípio, a Bíblia é bastante clara em relação à origem do pecado da humanidade. O capítulo 3 de Gênesis descreve os detalhes, como se deu a queda do homem. Adão e Eva, eles sucumbiram à tentação, se colocando em oposição à vontade de Deus. A Bíblia não explica em detalhes a origem do pecado, mas nos informa como ele entrou na humanidade e nos fornece alguns detalhes importantes acerca da sua existência, antes mesmo de atingir o homem. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, o pecado já existia, ou seja, a queda do homem não marcou o início da existência do pecado no universo, mas apenas a sua entrada no mundo físico com a sua origem na humanidade. No desenrolar da tentação, Satanás apelou, na verdade, para os apetites que poderia dar a Eva o prazer de fazer a sua própria vontade em desobediência a Deus. Satanás apelou para os sentidos egoísta que já havia dentro de Eva, e ela simplesmente deu ouvido à voz do tentador. Eva sequer recusou tentar rejeitar a voz de Satanás e obedecer a Deus. Pois aqui está um grande problema. Normalmente as pessoas falam que foi tentado em alguma coisa e cedeu à tentação. Não queria fazer aquilo. Infelizmente, eu vou ter que discordar desses pensamentos, pois está errado. Isso é uma meia-verdade. O que é uma meia-verdade? Uma mentira inteira. Satanás nunca vai nos tentar além daquilo que já desejamos. É claro que ele não conhece a nossa mente. É impossível ele conhecer. Mas ele observa o nosso comportamento. E pelo nosso comportamento, ele induz o que realmente estamos querendo. E foi isso que ele fez com Eva. Ele descobriu que Eva queria ser semelhante a Deus. E aí que temos um problema grande na nossa vida. Às vezes, nós não falamos, mas os sentimentos estão lá dentro. E esses sentimentos reprimidos, quando surge a oportunidade, ele se expõe. Ele sai de dentro para fora e acaba revelando a nossa verdadeira natureza. Foi o que aconteceu com Eva. Então, vamos analisar que, de forma voluntária, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. Deus tinha dito ao casal que poderiam comer de toda a árvore, mas a árvore que estava no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, essa eles não poderiam comer, porque certamente eles morreriam. Está lá em Gênesis 2, versículo 17. Contrariando a esta palavra, a serpente que foi usada por Satanás disse a Adão e Eva: certamente não morrerás. Está lá em Gênesis 3:4. Satanás, se podemos assim dizer, foi o primeiro intérprete da Bíblia. E o pior de tudo é que, além de interpretar a Bíblia, sendo o primeiro, interpretou de forma errada. Ou seja, ele interpretou o texto bíblico usando a sua própria hermenêutica, exegese e a sua boa homilética. Usou a sua boa oratória persuadindo Adão e Eva. Satanás usou uma hermenêutica errada. Por quê? O contexto daria para observar que Deus já havia falado a Adão e Eva que ele certamente morreria. Quando Satanás usou a sua hermenêutica, ele não explicou para Eva qual tipo de morte ela receberia como punição se desobedecesse, a verdade, a voz de Deus. Então, o que acontece com a interpretação de Satanás? Se ele tivesse dito a Eva que se ela ao comer do fruto, ela não teria uma morte física, mas sim espiritual, certamente ela não comeria. Mas como a interpretação dele foi feita de forma para confundir a mente dela, ela simplesmente
pegou daquele fruto e comeu. E dessa forma, ela foi enganada.